Olha aí, meus irmãos. A cara de Satanás aí, ó, as estrelas, pentagrama. Aí, ó. A festa do Noel. Que eu não chamo de papai, que pai meu só é Jesus e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha pra vocês verem aí, ó. Os postes enfeitados. É porque eu vim filmar aqui, mas pra trás tem também. Aí, ó. 5 pontas, a estrela de 5 ponta, pentagrama, 2 chifres, 2 orelhas e o queixo. Aqui, irmão, essa aqui tá parecendo a cara do bode, essa aqui tá retinha pra cima. Aquela ali tá empenada. Essa aqui tá retinha, 2 chifres pra cima, 2 orelhas e o queixo do bode. Tá. É o Bafomé, se você pesquisar. Aquela lá tá de... Aí, tá assim pra colar. Tudo tem um significado, viu? Tem? A posição delas. Tudo é maligno. Você vê que a maioria tá torta, só essa aqui que tá certinha. Então, meus irmãos, muitos acham que esse Natal, que o Noel, que o Natal é coisa de Jesus. Mas olha a preparação aí pra quem é aí, ó. Olha a preparação aí, olha o enfeite aí, ó. Pra quem é. Os Bafomé. Acredite quem quiser. O mundo jaz no maligno. Olha aí, meus irmãos. Olha aí, meus irmãos, ó. Aí está. Aí está. A alegria do mundo. Final de ano. Final de ano. A festa de Satanás. Olha lá, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Tá vendo lá em forma de um triângulo com a estrela em cima. Não dá para vocês verem a estrela em cima não. Mas dá para vocês ver em forma de um triângulo. Parece ali a imagem da Aparecida. Tem uma estrela em cima, bem grande, na frente da prefeitura. Cheio de pisca-pisca. Estrelas de 5 pontas. Para todo lado. Coloridas. Na cidade toda. Na praça da cidade toda. Então, meus irmãos, essa estrela simboliza o Bafomete, o demônio chamado Bafomé, Satanás. E esses postes aí enrolados, esses pisca-pisca neles, espiritualmente eu creio que aí é a serpente, a cobra. Os postes estão cheios de pisca-pisca. Aí é porque tá branco, mas na verdade é pisca-pisca. Porque tá de noite, não dá para filmar, não dá para ver tudo. Então, meus irmãos, esse mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus falou. O príncipe desse mundo é Satanás. O príncipe dessa terra é Satanás. O povo acha que é de Deus o Natal, mas é de um demônio. É do filho da Semíramis, da rainha do céu, aquela mulher da Babilônia. Filho de Nimrod, Semíramis. E Tamuz também, né? É o mesmo. Então, meus irmãos, aí está. Porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele não tem princípio de dias, nem fim de existência. E que foi Ele quem criou o mundo. Foi Jesus quem criou o mundo. Não tem princípio de dia, nem fim de existência. Então Jesus foi quem criou o mundo, segundo está em 1 João, o Evangelho de João, capítulo 1, aliás, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. E tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10. Ele esteve no mundo, e o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Ele criou o mundo, Ele criou o homem, segundo está em Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas Ele para vir em forma de homem, para ser o único mediador, como está em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O Evangelho de João, capítulo 1, fala que Ele é o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo era só divino.
Mas no versículo 14 de João 1 fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Então, meus irmãos, nós vimos aí que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, o Criador do homem. Nós vimos que antes dele vir na terra ele só era divino, o Verbo, mas que o Verbo desceu e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. E aí nós vimos, meus irmãos, que Jesus Cristo agora aqui na terra passou a ser divino, passou a ser divino e homem. Como ele já era divino, se tornou a ser homem, passou a ser homem, para salvar os homens, como a Bíblia diz, que ele veio em forma de carne, semelhança da carne do pecado, para condenar o pecado na carne. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus agora é divino e homem, segundo está em 1 Timóteo 2,5. Então, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que esse mundo é mentiroso e fala que tem outros mediadores, outros intercessores, mas é mentira de Satanás. A Bíblia diz também que Jesus Cristo é o único que intercede por nós, é o único que pode levar nós para o céu, segundo está em Atos 4,12, porque abaixo do céu nenhum outro nome que há dado entre os homens importa que sejamos salvos. Importa que sejamos salvos, nenhum outro nome entre os homens. Então, meus amados irmãos, eu sei que Satanás odeia essa verdade, Satanás, o príncipe desse mundo, odeia a verdade, mas ai daquele que é chamado assim como eu, é chamado e não prega o que Deus mandar. Quero dizer a vocês que não se iluda. Se alguém dessa cidade, Taboca do Brejo Velho, Bahia, se alguém dessa cidade ouvir esse vídeo, você crê se você quiser, mas essa é a verdade. O mundo jaz no maligno. O Natal não é de Deus. O Natal não é de Jesus. O príncipe desse mundo chama Satanás. Jesus Cristo não veio trazer paz nesse mundo. Jesus Cristo não compactua com as obras das trevas. Jesus Cristo não compactua com isso. Por quê? Porque o mundo comemora, festeja o Natal, Feliz Natal, mas não quer largar os pecados, não quer arrepender dos maus caminhos, não quer se arrepender dos seus pecados. Então esse é o evangelho da Babilônia, o evangelho falso, o evangelho de Satanás, que traz a paz nessa terra, mas não é de Deus. Todo mundo vai para o céu, né? Ele diz que tudo é filhos de Deus. Está em controvérsia, contradição com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos iniciar aí agora um evangelismo nessa praça. Prepara para ouvir a verdade.